E eu louvei o nome do Senhor, porque desde que recebi o convite para participar desta conferência de avivamento, eu estou informado que esta igreja está em oração, que esta igreja está em campanha de oração, que esta igreja está em oração contínua, que esta igreja está de joelhos dobrados. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não tem poder do inferno que resista o poder da oração. Não tem poder do inferno que suporte uma igreja que está de joelho. A rainha da Inglaterra não errou quando ela declarou: eu tenho mais medo de um homem de joelhos com a Bíblia na mão do que todos os exércitos do mundo voltado contra a Inglaterra. Eu tenho certeza que a igreja de joelho pode mudar o quadro da história, pode mudar os rumos da história, porque de joelho a igreja em oração, ela pode sim se levantar no poder do Espírito Santo e um grande avivamento acontecer. John Wesley, o grande avivalista da Inglaterra, ele propôs o sol nunca nascer sem antes encontrá-lo de joelhos. Sadhu Sundar Singh, um de seus biógrafos, diz que por muitas vezes Jesus brilhava na sua face. David Brainerd, em certo sentido, sangrava na oração. Jonathan Edwards orou 13 horas ininterruptas antes de pregar o grande sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sobre Dwight Lyman Moody, nós lemos que ele era sapateiro, semi-analfabeto, mas pregava com tanta unção, com tanta graça, com tanto poder, que o coração de qualquer doutor virava palha seca diante da sua pregação. Charles Wesley, irmão de John Wesley, não escrevia, não aceitava escrever um só hino. Ele era músico, e ele não aceitava escrever um só hino sem que tivesse certeza que estava face a face com Deus. Nick Cruz disse de David Wilkerson, seu pai na fé, seu pai espiritual, que evangelizou as gangues perigosas de Nova York e converteu pelo poder da pregação do evangelho. Nick Cruz, um dos mais destacados, e Nick Cruz, filho na fé de David Wilkerson, diz que via sair da oração o David Wilkerson tão pálido que tinha o pressentimento de que ele havia deixado todo o seu sangue ali diante de Deus. Curritibon tinha surtos de oração enquanto conversava com as pessoas. Pascal ficava mudo por quase 2 horas enquanto conversava com Deus. Remy Bondes dizia: não tem outro método, não existe outra fórmula. Ou levamos a sério a oração, ou então morreremos lentamente. Queridos irmãos e irmãs, não faz muito tempo, eu vi um vídeo, um trecho pequeno, de uma pregação de um dos que eu já citei aqui, David Wilkerson. E ele se referia a um companheiro, a um amigo. Eles eram muito amigos, muito próximos, e amigos não só companheiros do ministério, mas na oração. E ele compartilhava uma fala do seu amigo Leonardo Ravenhill, muito conhecido com o seu livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. E ele chorando dizia: sabe qual é o problema de muitos pregadores? Eles não oram. Sabe qual é o problema de muitos pregadores? Eles pregam com os olhos secos. Sabe qual é o problema de muitos pregadores? Eles não respeitam o altar de Deus. Sabe qual é o problema de muitos pregadores? Eles pregam como se estivesse contando qualquer história. Eles pregam como se não tivesse paixão na alma. Querida igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus quer dar avivamento. E eu posso fazer minhas palavras de Elias, o profeta veterotestamentário. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, é sinal que vai chover. Deus quer mandar avivamento, mas esse avivamento começa de joelho. A oração não precisa de provas, precisa de prática. Se não nos prostrarmos diante de Deus em oração, Deus não vai operar um avivamento em nosso ministério. Precisamos de uma geração de homens e mulheres comprometidos com Deus, que temem a Deus, que estejam dispostos a passar a noite inteira, se for possível, de joelhos,
até ver uma nação inteira, até ver uma geração inteira se render aos pés da cruz de Cristo. Levanta-nos, ó Deus, homens e mulheres, que estejam dispostos a pagar o preço na oração, e nós vamos ver torrentes de águas do Espírito Santo jorrando em nossos dias. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho chorado diante de Deus, tenho dito: Senhor, não é possível que eu vou falar de avivamento só na perspectiva dos livros. Não é possível que eu vou pregar sobre avivamento só olhando para os livros de história. O avivamento do século XVI, o avivamento do século XIX, o avivamento de Charles Finney aqui nos Estados Unidos, o avivamento de não sei mais quem. E nós? O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com o nosso tempo? Por que se fala tanto em celeiros e celeiros e celeiros? Tantos pregadores. Eu acho que nunca teve um tempo com tantos pregadores como nós temos nos dias de hoje. Para todo gosto, para todo tipo. Você tem pregador para você escolher o estilo que você quer, o jeito que você quer, a maneira que você quer, de todo jeito. E por que, meu Deus, que eu, pessoalmente, não estou influenciando sequer a minha rua, quanto mais a minha cidade? Estes que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. Não há outro caminho. Deus está nos desafiando e nos convidando para a oração. Queridos irmãos, eu não estou aqui para fazer críticas a quem quer que seja. Aliás, eu acho muito válida as conferências, os encontros que se realizam, pastor Gilead, e aí são aplicadas técnicas de como crescer a igreja, 7 passos de como crescer a igreja. Você quer ter uma igreja grande, você quer crescer sua igreja? Claro, todos nós queremos crescer, queremos desenvolver, e são válidas as estratégias, os métodos, todas são válidas. Mas eu creio que nesse tempo, o que estamos precisando não é de técnicas. Eu acho que técnica a gente tem até bastante. Eu acho que estratégia a gente tem até de sobra. Eu acho que métodos e leis e conceitos e princípios nós temos sobrando nas nossas conferências, nas nossas igrejas, nos livros. Dos 7 passos como, dos 5 jeitos como, das 12 maneiras como isso, como aquilo. Eu acho que de verdade, eu penso que de verdade, nós estamos precisando fazer o caminho de volta, e voltar à velha mensagem da cruz, a doutrina dos apóstolos, e uma igreja de joelho diante de Deus, clamando aos céus. Deus quer dar avivamento, e eu quero dizer a esta igreja, sem titubear, que Deus quer dar avivamento, e é só Ele quem dá avivamento. Avivamento é da economia exclusiva do Espírito Santo. Quem pode promover avivamento é só o Espírito Santo. O pregador não pode promover avivamento. O pastor não pode promover avivamento. O cantor, o ministro de louvor, o ministério não promove avivamento. Porque quem dá avivamento é o Espírito Santo. É Ele quem aviva. É o Espírito Santo quem opera, e para que isto aconteça, é preciso se dobrar diante de Deus e dizer: Deus, eu estou diante de Ti, em total rendição, arrependido, quebrantado, contrito, eu quero me converter e voltar a Ti outra vez, dar-me um avivamento na minha vida. Quando eu digo lá no Brasil, que o movimento evangélico não sinaliza um verdadeiro avivamento, algumas pessoas ficam irritadas comigo. E acham que eu estou fazendo uma crítica barata, ou uma crítica pela crítica à igreja ou ao movimento evangélico. E na verdade não é. É porque avivamento não é estufar o peito. Avivamento não é estufar o peito e dizer: ei, aqui, ó, nós agora estamos por cima. Nós somos cabeça e não cauda. O mundo tem que vir aos nossos pés, tem que nos respeitar, porque nós fazemos e acontecemos. Isso não é avivamento. Não é show gospel. Avivamento não é show gospel. Não é balada gospel, não é um show da fé. Não, isso não é avivamento. Já dizia o velho pregador Billy Graham: avivamento é subir ao Calvário em pranto e choro, e arrependimento e rendição diante da cruz.
O que é avivamento? Avivamento é descer, avivamento é se render, avivamento é se prostrar, avivamento é se converter, avivamento é rasgar o coração e dizer: Deus, eu me rendo, Deus, eu me converto, Deus, eu mudo de direção, aviva a minha vida, aviva a tua obra. Se nós queremos experimentar um verdadeiro avivamento, é este o caminho. Quais os elementos de um avivamento verdadeiro? Em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, é caracterizado por uma igreja que se propaga. Qual é a segunda característica? É caracterizado por uma igreja que se propaga. Quer dizer, uma igreja que ora, que está ali em oração, que está diante de Deus, que está no altar da oração, mas uma igreja que se levanta com a espada na mão e diz: agora nós vamos servir o mundo na pregação do Evangelho. Pregar ou propagar a palavra de Deus é um meio para o avivamento. E eu fiz questão de contar, ou de anotar aqui essa história, para contar para vocês. Eu vi essa história sendo contada por Billy King, um evangelista sul-coreano, que foi tradutor de Billy Graham, inclusive, nas vezes em que Billy Graham esteve na Coreia do Sul. Ele fazia parte do ministério da Associação Evangelística Billy Graham. Em Amsterdã, 86, foi um congresso realizado pela Associação Evangelística Billy Graham, em Amsterdã, em 1986, para evangelistas itinerantes. Billy King contou essa história. E disse que em 21 de janeiro de 1930, um programa de rádio de maior alcance, já transmitido no mundo até aquela época, ia ser irradiado. O rei George da Inglaterra ia fazer um discurso na sessão de abertura na Conferência de Armas Navais de Londres. E pela primeiríssima vez, o mundo todo ia receber uma transmissão radiofônica, que era o discurso do rei George. Mas os Estados Unidos, quase que os Estados Unidos não recebeu. Porque um minuto antes de começar a transmissão, um dos técnicos dos estúdios da CBS tropeçou num fio e o arrebentou e o separou. Iriam os americanos perder a mensagem histórica do rei George? Não! Sabe por que não? Porque um homem, eu não sei se vou saber falar o nome dele aqui, me desculpe aí porque eu não sei inglês. Mas um homem por nome Samuel Hunt Bennett, deve ser assim, operador dos controles do estúdio, se ajoelhou e agarrou as pontas dos fios arrebentados, um em cada mão, e então restaurou o circuito. Mas ele ficou ali, com toda aquela corrente elétrica passando pelo seu corpo, tremendo. Mas ele aguentou até que um novo fio foi ligado e a mensagem do rei chegou aos norte-americanos através do corpo trêmulo de Samuel. E quando eu vi isso, eu disse: meu Deus, o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho através do corpo trêmulo de homens e mulheres que receberam o circuito do céu e estão transmitindo a mensagem do Evangelho aos corações que estão arrebentados pelo pecado. E eu quero perguntar aqui hoje: quem se habilita? Quem pode dizer: eis-me aqui? Quem ousa dizer: Senhor, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, o Senhor pode me usar, eu me coloco de joelhos, me coloco diante de Ti, usa-me para a glória do Teu nome. Pregar o Evangelho é a tarefa da igreja, é a missão da igreja, é a responsabilidade da igreja.
pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Foi essa exortação que Paulo deu a Timóteo, o seu filho na fé. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Paulo disse a Timóteo: cumpre, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você me diz: mas pastor, eu não sei pregar, eu não tenho uma boa oratória, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não fui chamado para falar em um púlpito. Mas eu quero te dizer aqui hoje, pregar o evangelho não se resume em um discurso que se faz em um púlpito ou em uma plataforma qualquer de 30, 40, 50 minutos ou até uma hora. Você pode pregar o evangelho aonde você estiver, aonde você for. Você é uma testemunha viva do evangelho de Jesus Cristo. A igreja que experimenta um avivamento verdadeiro é aquela que propaga o evangelho da cruz de Cristo. E nós precisamos urgentemente nos levantar na propagação do evangelho da cruz de Cristo. Foi essa a poderosa pregação de Jonathan Edwards. E foi a pregação de Jonathan Edwards que trouxe um avivamento à Nova Inglaterra nos primórdios da história norte-americana. Foi a pregação de Pedro que levou quase 3.000 almas a cair de joelhos. Foi a pregação de John Wesley, pelo seu ministério gigante. Depois de John Wesley ter sido expulso de todas as igrejas da Inglaterra, foi proibido de pregar em todas as igrejas da Inglaterra. E eu soube recentemente, que eu nem sabia disso, que eu estive em Londres no mês de abril, final do mês de abril, e tive o privilégio de pregar em um dos templos que John Wesley pregou, em Bridgewater. É um templo batista muito antigo, tem 430 anos de construção aquele templo. E o pastor me disse assim: olha, John Wesley pregou apenas em 10 igrejas, em toda a Inglaterra. Ele pregou apenas em 10 igrejas, e essa aqui foi uma delas. Eu tive o privilégio de pregar lá. Fiquei todo cheio, né? John Wesley pregou aqui. Bem, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que John Wesley foi expulso, proibido de pregar em todas as igrejas da Inglaterra. E é daí que nasce a sua célebre frase: o mundo é a minha paróquia. E começou a pregar nas ruas. Porque ele fez amizade com George Whitefield, que era um pregador ao ar livre, embora fosse de uma corrente teológica diferente da de John Wesley, mas isso não foi o suficiente para torná-los inimigos. Ao contrário, eles foram grandes amigos e grandes parceiros e companheiros do ministério. Começaram a pregar nas ruas e Deus mandou um grande avivamento na Inglaterra. E alguém perguntou: qual é o segredo? Você fica em pé numa praça, numa esquina, numa rua qualquer, e começa a falar, e em questão de minutos tem uma multidão em volta de você. Qual é o segredo? E John Wesley respondeu: eu me coloco em chamas, e essa multidão vem me assistir a queimar diante de Deus. É isso que o mundo precisa conhecer: homens e mulheres incendiados do poder do Espírito Santo, nas esquinas, nas ruas, nas praças, nos púlpitos, nas plataformas ao ar livre, levantando a bandeira ensanguentada do Calvário e anunciando: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o seu nome. Foi com a pregação do Evangelho que Billy Graham viajou esse país de norte a sul. E mais do que viajar esse país do norte a sul, viajou o mundo e pregou em todos os continentes, inclusive entrando em países comunistas, em países totalitários, fechados. Mas ele entrou no poder da pregação do Evangelho com uma única mensagem: venha à cruz e seja salvo. Há perdão para os pecados da humanidade, e este perdão está na cruz de Cristo, e a igreja tem a missão de mostrar esta mensagem a todo mundo. Em terceiro lugar, uma igreja que louva. Eu não vou me estender, aliás, eu nem sei quantos minutos tenho, se é que eu já não estourei o meu horário. Então eu vou só citar aqui uma igreja que louva.
Independente das crises que atravessamos, a nossa vida deve ser de louvor o tempo todo. E por último, eu quero terminar dizendo, em quarto e último lugar, que uma igreja verdadeiramente avivada, que clama de verdade por um avivamento, é uma igreja que não tem medo da perseguição. É uma igreja que não teme a perseguição. Por isso que eu li com vocês, paralelo ao texto de Atos 17, Atos 1 e 8, que diz: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Agora olha que coisa interessante. A palavra grega para testemunhas aqui, a semântica da palavra é a mesma raiz da palavra mártir no nosso português, ou na língua portuguesa. Vamos ler de novo o texto, como fica? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis os meus mártires. Calma, Jesus. Calma, Jesus. Calma, Jesus. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou receber o poder do Espírito Santo e vou morrer. Jesus diz, é isso mesmo. Vai receber o poder do Espírito Santo, se precisar morrer, você morre. Mas eu achei que eu ia receber o poder do Espírito Santo e ia ser um divisor de águas. O meu ministério antes e depois do poder do Espírito Santo, que eu ia bombar nas redes sociais, que ia ter 1 milhão de seguidores. Não é isso não? Não, você entendeu? Totalmente errado. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis os meus mártires. Ou seja, vocês vão andar por toda parte, dando testemunho do Evangelho. E à medida que vocês forem pregando, muito de vocês vão ter que selar o testemunho de vocês com o próprio sangue. E, irmãos, com exceção de João, o apóstolo do amor, que escreveu o livro do Apocalipse, foi torturado também, mas morreu de morte natural, já com a idade bem avançada, segundo a história, segundo a tradição. Com exceção dele e de Judas, que nem precisa comentar, todos os outros apóstolos, todos, morreram de forma trágica e cruel pelo testemunho do Evangelho. Tomé flechado pelas costas enquanto orava. E muitos crentes ainda gostam de falar mal de Tomé, né? Que ele era homem sem fé. Mas nenhum de nós teríamos coragem de morrer flechado pelas costas em oração, teria? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Cristo. Muda a posição da cruz e me crucifica de cabeça para baixo. E o que não dizer de Saulo, o grande perseguidor, que agora é um Paulo, cheio do Espírito Santo, e escreve para Timóteo dizendo, eu já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me está preparado é a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. E eu gosto muito de falar de Policarpo, que era um discípulo de João, o apóstolo do amor. Policarpo, discípulo de João, viveu lá pelo ano 155 aproximadamente, já era um homem velho e foi preso por causa do testemunho do Evangelho. Levaram ele para uma arena, mas Roma tinha lá uma superstição que não gostava de matar velhos, e eles queriam amenizar a situação para de algum modo tentar deixar Policarpo escapar. E quando Policarpo percebeu isto, a multidão sangue sedenta, querendo ver sangue, porque era um espetáculo ver leões ferozes rasgando o cristão e devorando, era um espetáculo, a multidão sangue sedenta, querendo ver um espetáculo, gritando. Policarpo olhou para o juiz e disse, Senhor juiz, por que você fica fingindo que não sabe quem eu sou? E bateu no peito e disse para a multidão, eu sou cristão,
não, eu sou cristão. E o juiz disse: mas Policarpo, tenha dor pela tua própria vida. Olha, as aulas serão abertas, os leões vão lhe rasgar, vão lhe devorar. Ele disse: Senhor juiz, eu servi ao meu Senhor 86 anos, Ele nunca me abandonou, por que eu trairia agora? Abra logo estas jaulas, que eu quero encontrar o meu Senhor ainda hoje na sua glória. E resolveram tirar o pregador dali e dizer: você vai morrer diferente, vamos queimá-lo vivo. E ele amarrado no madeiro, com a lenha embaixo dos seus pés. Você ainda tem uma oportunidade, e escaparás das chamas. E Policarpo, chorando, respondeu: as chamas desta fogueira arderá por uns instantes e logo se apagará, mas as chamas do fogo eterno jamais se apagará. Acenda logo esta fogueira. Vai doer e vai arder por uns instantes, mas logo eu estarei com o meu Senhor, por quem dediquei todos os meus dias. Você vai estar zombando e se gabando que matou mais um velho pregador fanático, e eu vou estar no colo do meu Cristo, por quem dediquei todos os meus dias. Eu quero fazer um desafio aqui hoje, meu irmão, minha irmã, moço e moça. Até que ponto você está disposto, você está disposta a ir pela causa do Evangelho de Jesus Cristo? Até que ponto você está disposto, você está disposta a ir pelo testemunho da cruz de Jesus Cristo? Nós somos chamados para este tempo. E assim como dizem Atos dos Apóstolos, tendo Davi servido ao Senhor no seu tempo. Davi serviu ao Senhor no seu tempo. E esse é o nosso tempo. 2022, pós-modernidade, século 21. Esse é o nosso tempo. E neste nosso tempo, até que ponto você e eu estamos dispostos a ir pela causa e pelo testemunho do Evangelho? Deus quer dar avivamento. E a natureza do genuíno avivamento parte de uma vida de oração, de compromisso com a pregação séria do Evangelho, de uma igreja que louva, mesmo no meio das mais terríveis dificuldades, e de uma igreja que não tem medo da perseguição, porque ela sabe que o mundo jamais poderá nos calar, porque não há nenhuma filosofia, não há nenhum poder político, não há nenhum poder religioso, não há nenhuma ideologia, não há nenhum pensamento, nenhum sofisma, não há nenhum império do mal que seja mais poderoso do que a igreja de Jesus Cristo plantada na terra como carvalho de justiça. Levante as suas mãos para os céus. Levante as mãos, fique em pé comigo, na verdade, fique em pé comigo em nome de Jesus nesse instante. Levante as mãos para os céus. Diga: Deus, eu quero experimentar um avivamento verdadeiro. Eu quero, Senhor, eu quero. Deus levantou essa igreja aqui, pastor Gileade, eu não tenho dúvidas. Eu não estou aqui com palavras persuasivas ou com palavras de emoção. Não, os senhores não precisam disso. Eu não vim aqui para isso. Eu posso dizer com certeza da palavra que preguei, pastor Gileade, que Deus levantou essa igreja. Deus plantou essa igreja, que não é para ser mais uma igreja. Não, tem uma igreja ali, abriu mais uma igreja ali. Não, essa igreja está aqui para ser uma sinalização do reino. Aqui está uma embaixada dos céus. Aqui está uma embaixada do reino de Deus. Essa igreja foi plantada aqui como carvalho de justiça. Eu quero profetizar hoje à noite em nome do Senhor Jesus Cristo. É você quem Deus vai usar. É você quem Deus quer usar. Aleluia, aleluia. Eu quero ministrar em nome do Senhor Jesus agora. Eu não sei se a Júlia pode me ajudar aqui com um dos seus cânticos, mas eu quero ministrar com esta igreja em oração. Levante as suas mãos para os céus. Ore comigo nesse instante, amado Deus, maravilhoso Pai. Aqui estamos nós, ó Pai, diante de Ti, a Tua igreja, esta igreja comprada, lavada, redimida pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Esta igreja que